Bom dia, meus jovens, para mais uma aula na modalidade à distância. Estamos ainda no capítulo 2 da unidade Aprender Economia com o Paul Singer. Nós estávamos falando dos bancos, não é isso? Na aula passada, falamos como os bancos surgiram através do ofício do Ouvires. O Ouvires acabou emitindo notas que certificavam a quantidade de ouro que os clientes tinham, né, guardadas em seus cofres, e depois começou a emitir mais essas notas que representavam a quantidade de ouro do que, de fato, o ouro existente em sua guarda. Quando eles começaram a fazer isso, emprestar essas notas a uma cobrança de juros, aí eles já não eram mais ourives, eles passam a ser banqueiros, uma atividade muito antiga que remonta lá à Idade Média, que começa a ter visibilidade, a ter importância a partir aí, evidentemente, do aquecimento do comércio, século XII, século XIII em diante, até se tornar esse império de capital rentista que hoje nós aí estamos a verificar, né? A assistir. Os bancos na realidade dominam a economia mundial, essa é a verdade, né? Os maiores conglomerados do mundo tem aí na vanguarda instituições bancárias. Tem até um belo livro do Ladislau Dalbor chamado O Capital Improdutivo, que ele vai falar justamente desse predomínio dos banqueiros sobre a totalidade da economia mundial, né? Então, os bancos de fato se tornaram aí entes muito importantes. Falamos aí de qual é a atividade mais peculiar do banco, que é emprestar dinheiro, emprestar juros. E de onde é que vem, a rigor, os seus lucros? Vem dessa diferença que ele da captação, né, que do depósito à vista, o que ele vai pagar de juros aos seus clientes, e aquilo que ele empresta. Nessa diferença, a gente falou que é o spread bancário, né? E que no Brasil chega a ser uma taxa estratosférica. Daí uma das explicações desses vultuosos, desses grandes lucros do setor bancário anualmente. Além do que, o setor bancário no Brasil é altamente concentrado, né? A partir da década de 90, vários bancos não puderam acompanhar os investimentos que foram feitos pelos maiores bancos, e hoje a gente tem aí praticamente 4, 5 bancos que dominam cerca de 80% das operações bancárias do país. Um verdadeiro absurdo em termos de concentração bancária. Muito bem, meus jovens. Agora nós vamos entrar num outro ponto, que é o banco e o Estado. Os governos passam a regular o sistema bancário, financeiro, como forma de garantir os créditos dos clientes, cidadãos. Emerge a necessidade da constituição dos bancos centrais. E o que o danado é um banco central? O banco central é o regulador dos outros bancos, é o banco dos outros bancos. Ele é que impõe uma política monetária, ou seja, de emissão de moeda, de como é que a moeda vai circular, da quantidade de moeda de papel moeda em poder do público. Tudo isso aí vai ser atribuição dos diversos bancos centrais mundo afora. Para cada país, evidentemente, vai ter o seu banco central, né? A proposta do Keynes, ainda no acordo de Bretton Woods, final da Segunda Guerra Mundial, era que houvesse só um banco central para regular toda a política monetária do mundo. Foi uma proposta rechaçada, sobretudo pelos Estados Unidos, pelas razões que a gente já demonstrou em outros vídeos da outra unidade. Muito bem, aqui na página 49, o nosso autor ele vai aí nos dar esta explicação. Olha só, né? Banco Central é o banco dos outros bancos. E o que ele faz é obrigar os bancos comuns, os bancos comerciais, a colocar uma parte dos seus depósitos no Banco Central. Se eu coloco, digamos, 10 mil cruzeiros num banco qualquer, desses 10 mil, 2 mil vão para o Banco Central. Os outros 8 mil, o banco reempresta. Essa parte que fica no Banco Central chama-se de encaixe e representa dinheiro vivo,
com o qual o banco pode pagar os cheques que são cobrados dele. Quando o banco está em dificuldades, o Banco Central lhe oferece dinheiro para que possa continuar pagando todos os cheques. Então, há um controle sobre o montante de créditos a prazo que o banco pode conceder em relação a seus depósitos à vista. Essa proporção de encaixe pode ser 20%, como no exemplo dado, ou outra proporção de depósitos. O governo fixa a quantidade de dinheiro vivo que cada banco particular tem de reter, fazendo com que esse dinheiro seja depositado no Banco Central. Esse encaixe também é chamado do depósito compulsório diário que os bancos têm que fazer junto ao Banco Central. É uma forma de regulação do crédito. Por que isso ocorre? Justamente para o governo impor um relativo controle no setor bancário em geral. Quando não havia controle, nós falamos aí na aula passada, houve várias e várias quebras. E na maioria dos casos, os maiores perdedores eram os clientes, que apostaram na credibilidade dos banqueiros. Agora, o Estado, ele chama para si parte dessa responsabilidade ao regular esse setor, que é um setor importantíssimo para a economia nacional. Se nós temos uma crise financeira, muito provavelmente os demais setores serão atingidos. Imagine aí, os bancos começaram a quebrar, né? Então, é um setor que mundialmente é fortemente aí regulado pelos estados. O encaixe ou depósito compulsório para o Banco Central passou de moedas preciosas para a unidade monetária de custo forçado, moeda legal emitida pelo Tesouro Nacional. No início, de fato, esse resgate era feito em ouro, né, para os bancos, quando tinha o lastro ouro, que se chama, ou seja, o banco só podia emprestar o equivalente a que tinha guardado em ouro. Evidentemente que isso ficou para trás, agora essa transação é feita mesmo em dinheiro, né? Antigamente era em dinheiro espécie, hoje eu acho que nem mais é dinheiro espécie que os bancos eles depositam no Banco Central, né? Eu acho que deve existir outro mecanismo, mas enfim, é sempre aí devido ao Banco Central esse resgate de todos os bancos diário, né, de uma determinada quantia de seu caixa, como ele falou, qual for a porcentagem do encaixe, se for 20%, a cada R$10 que é depositado no banco, 2 vai para o Banco Central na forma de encaixe ou depósito compulsório, numa modalidade de conferir uma regulação a esse setor. Para que serve esse encaixe? Justamente para garantir aí os saques à vista. Vai que o banco vai precisar, né? Vamos supor que ele tenha movimentado 10 milhões. Então 2 milhões vai ser reservado para que as pessoas estejam disponíveis ao público, esse numerário, né? Moeda legal emitida pelo Tesouro Nacional e controlada pelo Banco Central, né? Moeda escritural. Essa moeda escritural, pessoal, é a moeda dos bancos, o controle diário dos bancos. Cada conta, né, tem aí uma quantidade, aqui no Brasil, de real. Essa quantidade que está lá registrada nos bancos, que não necessariamente reflete a quantidade de dinheiro vivo, evidentemente, a gente chama de moeda escritural. A moeda escritural, não é preciso fazer um grande esforço para chegar a essa conclusão, ela é muito maior do que a moeda legal em circulação em qualquer país, né, pessoal? Por quê? Porque representa a soma de todas as contas de todo mundo, né? Então, é muito dinheiro essa moeda escritural. É a moeda escritural que é controlada pelos bancos. Por exemplo, cheques que representam moeda, né? Então, quando a pessoa vai no restaurante, passa um cheque, na realidade ele está autorizando uma operação, uma transação em termos de moeda escritural, né? O dinheiro vivo não está ali sendo ali utilizado. Muito bem, na página 49, o nosso autor, ele vai dar aqui um exemplo. Vejam bem, né? Na 49 a gente já passou, perdão. Aqui no terceiro parágrafo e meio, né? Na realidade é a página 50, pessoal, desculpa, viu? Ele vai dizer, né? Hoje são emitidas pelo Tesouro e não tem nenhuma relação fixa com a moeda mercadoria. Dentro de cada país, a moeda legal é constituída por pedaços de papel que não tem nenhum valor em si e que se dizem representar uma certa quantidade de metal precioso.
A moeda legal é usada para fazer pequenos pagamentos e retira o seu valor de sua quantidade limitada e por ter o seu custo forçado. A moeda escritural é a moeda que fica nos bancos. É o depósito bancário, o qual o volume é muito maior do que a moeda legal. A quantidade de notas de cruzeiros que circulavam entre as famílias e empresas, ou seja, papel moeda em poder do público, era em 30 de junho de 1980, da ordem de 169.459 milhões de cruzeiros, ao passo que o valor da moeda escritural, na mesma data, era de 818.266 milhões, 818.266 milhões, isto é, quase 5 vezes maior, um dado lá de um jornal chamado Conjuntura Econômica, de agosto de 1980, esse jornal nem existe mais, né? Virou Valor Econômico. Nós movimentamos a moeda escritural, hoje em dia através de um instrumento de crédito, o cheque, hoje em dia também o nosso cartãozinho de débito, né, pessoal? Pois muito bem, a moeda não é o cheque, este é meramente o meio de transmissão da moeda. Quando pago alguma coisa com cheque, estou transferindo parte do meu depósito para o vendedor. Portanto, o volume de moeda escritural é constituído pelo conjunto dos depósitos bancários. Então, é uma grande quantidade, uma infinita quantidade, né, de valor aí que se tem em moeda escritural. Não é isso, meus jovens? Cabe salientar que na relação comercial entre os países, nem todas as moedas são conversíveis para pagamentos de dívidas. Em geral, apenas o ouro ou o dólar são os mais usuais para tais operações. Era o que o Keynes chamava de relíquia dos bárbaros, como nosso autor vai dizer. Acontece que os reais, hoje em dia, só tem custo forçado aqui no Brasil. Os vários países só podem fazer pagamentos uns aos outros com uma moeda aceitável para todos, ou seja, o que Keynes chamou uma vez de relíquia dos bárbaros, o ouro. Só serve o ouro ou uma mercadoria igualmente valorizada e aceita por todas, por ter um valor intrínseco. O dólar já possui essa capacidade, né, pessoal? O pessoal fazer pagamentos internacionais em dólar, mas se prefere ainda o ouro, né, pessoal? A criação de moeda, nosso item 7. O valor multiplicador da moeda escritural está vinculado ao valor exigido para o encaixe, depósito compulsório dos bancos ao Banco Central. No exemplo exposto pelo autor, na página 51, a operação começa com um depósito de pessoa física de 10 mil a um banco, que recolhe 2 mil, 20% ao Banco Central. Aí, pessoal, é o efeito multiplicador da moeda. É muito importante a gente salientar esse aspecto. Se não, vejamos, para vocês entenderem o exemplo que o autor está dando. Olha, por isso que é importante esse encaixe, esse depósito compulsório, para conferir uma regulação e um controle ao crédito, né, que é disseminado em um país. Percebam, o empréstimo é dado não em notas, mas mediante a abertura de crédito. Tudo bem até aí, né? Quando você vai no banco, ele não vai lhe dar o dinheiro em espécie, ele vai abrir um crédito para você. Isto é, de um depósito aí de 8 mil cruzeiros, do qual o comerciante pode sacar por meio de cheques. O primeiro depósito de 10 mil cruzeiros se transformou num depósito de 18 mil. Por quê, né, pessoal? O primeiro 10 mil, não é isso? A primeira operação foi os 10 mil que foram depositados no banco. O banco tirou 2 mil e mandou para o Banco Central. Sobrou 8. O que o banqueiro fez? Pegou e emprestou para esse comerciante. Ok? Vamos lá no raciocínio. O primeiro depósito de 10 mil se transformou num depósito de 18 mil. Os 10 mil iniciais, mais os 8 mil que alguém recebeu emprestado. Essa pessoa, por sua vez, vai fazer pagamento com cheques. Provavelmente, ou seja, vai transferir esse depósito a outras pessoas. Vamos supor, para facilitar o raciocínio, o seguinte. O primeiro depósito foi feito no Banco Itaú, que emprestou 8 mil para o comerciante. Percebam, era 10 mil, ele prestou 8, e os outros 2 mil foi para o Banco Central na forma de encaixe. Este fez um pagamento só para alguém que depositou no Bradesco. O Banco Bradesco recebeu esses 8 mil de novo, depósito. Tira 20%, que seriam 1.600 para o Banco Central. E restou 6.400,
que sobram serão emprestadas a um chefe de família, que vai pagar, digamos, o aluguel. O locador, por sua vez, irá depositar esses 6.400 no Banco do Brasil. O Banco do Brasil tira 20% deste novo depósito e o resto ele vai reemprestar e assim por diante. Assim se cria uma série de depósitos a partir do primeiro. Percebem, né, pessoal? Uma série que é decrescente, porque em cada passo, certo? 20% dos novos depósitos, por hipótese, vão para o Banco Central. Se não houvesse esse desvio para a formação de um encaixe, um único cruzeiro, um único real, colocado nesse sistema, cresceria infinitamente. Ele se multiplicaria sem parar. Mas nunca acontece isso porque é sempre necessário formar um encaixe, já que há retiradas do sistema bancário, ou seja, conversão de moeda escritural em moeda legal. Sempre vai haver o cliente que vai querer retirar parte do seu depósito e há de ter uma reserva. Essa reserva é justamente esse depósito que é garantido pelo Banco Central na forma de encaixe. Correto, meus amigos? Pois muito bem. Se não houvesse encaixe, né, pessoal, o dinheiro escritural se multiplicaria infinitamente. O multiplicador utilizado no exemplo do autor foi 20%, um quinto, né? 20%. Poderia ter sido um sexto ou outro percentual. Os encaixes são meios utilizados pelo Banco Central para operar a política monetária do governo federal, como a gente vai ver. Então, através desse encaixe, o Banco Central tem condições de aquecer, né, a economia ou também desaquecer, como a gente vai ver no outro tópico, o valor da moeda. Na página 52, para fechar, aqui o autor vai nos dizer, olha só, entre moeda escritural e moeda legal, há uma relação necessária, como a gente viu, né? Os cruzeiros ou reais impressos pelo governo entram no sistema bancário, que os multiplica por uma cadeia de reempréstimos, que será mais longa ou mais curta conforme o tamanho do encaixe. Esta é, fundamentalmente, a forma que o governo tem de regular a quantidade de dinheiro, tanto moeda legal como escritural, que circula no país. Então, a gente, na próxima aula, pessoal, a gente vai entrar aqui já no próximo item, que é o valor da moeda. Um abraço, bom final de semana, fiquem com Deus.